Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo, a mais uma aula de atos da administração pública, dos atos administrativos, da iniciativa Aprova Mais, Enem dos concursos. Essa iniciativa é importante do Governo do Estado, da Secretaria de Educação, que proporciona a você e a tanta gente o acesso a um conteúdo de qualidade, com professores especializados, com todo o conteúdo necessário e muito bem trabalhado, necessário para você garantir a sua aprovação no concurso nacional unificado, no famoso CNU. A gente está aqui para garantir a abordagem de todo o conteúdo do seu edital. Mas é claro que por meio de um ensino, de um estudo estratégico, você deve focar naquilo que mais vai cair, aquele conteúdo que é mais importante para a sua prova. Essa análise é individual, essa análise varia de cargo a cargo, mas eu posso adiantar, claro que puxando também sardinha para o meu lado, que o direito administrativo é transversal a todas as áreas. O direito administrativo está em todos os blocos do concurso nacional unificado, por isso é importante uma atençãozinha especial dessa aula, independente se você está no carro, se você está cansado depois de um dia de trabalho, se você está em deslocamento, se você está fazendo outra coisa e está somente ouvindo a minha voz aqui nesse momento. É importante uma atenção especial, em especial no direito administrativo e em mais especial ainda no assunto de atos administrativos, que é um conteúdo central em toda prova que envolve o direito administrativo. Para que você garanta, inclusive, a fixação desse conteúdo, tem no link da descrição desse vídeo e tem no QR Code que está aparecendo aí na sua tela a apostila com o resumo dessa aula e com algumas questões para você praticar, para você garantir que você vai fixar esse conteúdo na sua mente, para que chegue bem fresquinho no dia da sua prova. Então a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para fornecer esse material. Claro que há muito mais a se aprofundar, mas esse conteúdo será trabalhado focando na cobrança típica das provas de concurso de nível superior, de nível médio e daquele conteúdo que você vai precisar para responder da melhor forma possível a sua prova. Sobre atos administrativos, nós passamos pelo conceito, nós passamos pelo plano da perfeição, da eficácia, da validade. Nós passamos na última aula pelos atributos dos atos administrativos, que são aquelas características que passam por todos os atos da administração pública. Hoje nós vamos começar falando um pouco mais sobre os elementos dos atos administrativos. Como um conteúdo central do direito administrativo, ele também é complexo, ele também é amplo. A gente vai trabalhar aqui com exemplos, vai trabalhar conceituando, aplicando esse conteúdo nas questões, nos exemplos que a gente vai trazer, mas claro que não vai dar para, nessa videoaula específica, encerrar o conteúdo de elementos. Então nós escolhemos 3 para trabalhar aqui com vocês nessa videoaula. Os outros 2 a gente continua na próxima videoaula, beleza? Combinado assim, portanto, os atos administrativos possuem no seu ciclo de formação, para que eles existam como atos jurídicos perfeitos, para que eles possam produzir os seus efeitos jurídicos, eles possuem 5 elementos essenciais. Quando a gente pensa em elemento, a gente pensa naquela parte que constitui, que compõe o conteúdo do ato administrativo. Nós temos a competência como um elemento do ato administrativo, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Desses 5, nós começaremos hoje aqui debatendo nessa videoaula os 3 primeiros, a competência, a finalidade e a forma. Minha dica, quando a gente vai aprender esses conteúdos do direito administrativo, quando a gente vai começar a aprender essas categorias, esses conceitos, é que a gente comece a focar e comece a interpretar e refletir com um olhar crítico sobre o nome da categoria, sobre efetivamente a palavra que está dialogando conosco. Essa é a dica que eu começo para iniciar. Você já sabe, pela sua vida cotidiana, pela sua vida privada, um pouco sobre o que é competência. Tal pessoa tem competência para editar tal ato. Tal pessoa está editando tal ato, está agindo de tal forma para atingir alguma finalidade específica. Você está assistindo essa aula porque você tem uma finalidade de ser aprovado no Enem dos concursos, no concurso nacional unificado. Você vai praticar as questões que a gente muito carinhosamente selecionou para você praticar, porque você quer aplicar e revisar o conteúdo depois dessa aula.
tudo tem uma finalidade, tem também, é claro, uma forma. Nessa aula eu estou falando com você por uma forma visual, você está lendo, por uma forma gráfica, existem palavras na tela, e por uma forma oral. Você está ouvindo a minha voz ou está, eventualmente, assistindo a interpretação da minha voz, também de forma visual. Então, existem formas específicas com que a gente lida no dia a dia e existem formas específicas pelas quais o ato administrativo é editado. A gente vai começar hoje por essas 3 primeiras e depois a gente vai exercitando como isso acontece na prática. O primeiro elemento do ato administrativo é a de competência, ou, como algumas pessoas chamam, o sujeito. As duas aqui nesse caso querem falar da mesma forma. Alguns doutrinadores falam de competência, outros doutrinadores falam de sujeito, mas a gente está falando especificamente da pessoa que edita, da pessoa que cria aquele ato administrativo. Ora, a competência é o poder atribuído àquele agente público, o servidor público que você será, o servidor público que está lá, o agente político que foi eleito democraticamente por meio das eleições livres de 2 em 2 anos. Teremos eleições esse ano, é um agente político, portanto também é um agente público, também pode editar atos administrativos para o desempenho específico das suas funções. Então, cada agente público possui uma competência específica. É uma competência que é criada pela lei e que é delimitada pela própria lei. Um servidor público, por exemplo, no exercício do poder de polícia, da fiscalização, digamos, pelo PROCON do seu estado, pelo PROCON da sua cidade, quando ele vai fiscalizar os preços, quando ele vai fiscalizar a concorrência, quando ele vai fiscalizar o serviço de telefonia daquele estado, quando ele vai fiscalizar o serviço, enfim, consumerista, seja qual for, ele possui capacidades, competências específicas para fiscalizar, inclusive com poder de polícia e de punição, autoexecutável, como nós já aprendemos, mas ele também possui limitações, que é determinada pela própria lei. Essa competência, é dessa competência que nós estamos falando aqui. Trata-se, portanto, da atribuição que a lei confere a cada agente público para a prática dos seus atos. Então, como a gente já falou, o ato administrativo, ela é a exteriorização, a expressão da vontade do interesse público personificado por meio do Estado, por meio do agente público. E ela será, claro, editada, criada pela lei. Então a competência resulta pela própria lei e é a própria lei que delimita até onde vai a competência. Por quanto tempo essa competência será executada, será determinada àquele agente público em específico. Competência é isso. Nada mais é muito do que a gente já está acostumado. Ainda aprofundando um pouco mais, eu tenho o sujeito com qualidade de agente público. Quando eu falo agente público lato sensu, ou seja, agente público em sentido amplo, é o que quer dizer lato sensu, é todo aquele que assume uma função pública, que possui uma função na administração pública. Toda e qualquer pessoa que atue em nome do Estado, seja o servidor público estável, seja o servidor público comissionado, que não é efetivo, que não tem estabilidade, seja aquele que vai ser mesário numa eleição, seja aquela pessoa que foi chamada para atuar no tribunal do júri, assume uma função pública, seja o recenseador que é contratado de tempos em tempos para exercer uma função temporária e específica ao Estado brasileiro, no IBGE, todos eles são agentes públicos, todos eles agem em nome do Estado. É como se eles vestissem um manto, uma roupa fictícia do Estado e naquele momento ele executa uma função estatal. Nós temos a capacidade também relativa a essa competência, a idoneidade para que alguém seja sujeito a direitos a fim de contrair relações jurídicas. E nós temos a competência, é claro, o poder conferido pela lei para a prática dos seus atos. Ainda no entendimento sobre a competência e sobre o sujeito, nós temos que ele é um poder-dever, ou seja, é um dever obrigatório. Digamos que um policial está fazendo uma blitz, as forças policiais do Estado, seja de nível federal, seja de nível estadual, de competência federal, estão fazendo uma blitz para fiscalizar a regularidade dos documentos, ou a regularidade dos motoristas, ou a regularidade dos carros, se estão conforme a lei. Ao mesmo tempo que eles possuem a possibilidade de aferir, de averiguar
uma infração de trânsito, de averiguar alguma ilegalidade e multar a pessoa, não é só uma possibilidade, ele possui também o dever de multar essa pessoa, porque ele possui o dever de fiscalizar, ele possui o dever de garantir que as pessoas que estiverem cometendo ilícitos serão responsabilizadas. Quando eu falo que a competência determinada pela lei é um poder-dever, quer dizer que ele possui a possibilidade de multar alguém, mas ele também possui a obrigação de exercer esse dever. É um dever a ele. Isso de todas as formas, em todas as possibilidades e a todos os agentes públicos. É uma possibilidade que o agente público tem de cumprir aquela competência determinada pela lei, mas é também um dever que todo agente público tem de executar aquilo. O prefeito de uma cidade tem a possibilidade de contratar mais professores para as escolas municipais, mas é também um dever que ele mantenha esses contratos, que ele faça as contratações para garantir a prestação do direito à educação naquele município. É um poder-dever. É uma competência que lhe foi aferida pela lei, nos limites da lei, mas também é um poder e um dever ao mesmo tempo. Ele também é imprescritível, ou seja, enquanto a lei vigorar, enquanto a lei estiver em vigência, significa que aquele não exercício da competência, independente do tempo, ele não extingue, ou seja, ele existe, ele não prescreve. Ele também é improrrogável, a competência, ou seja, significa que a inércia das partes em não alegar a incompetência de determinado sujeito não o torna competente. Por exemplo, uma multa de trânsito expedida pela autoridade que não recebeu da lei, essa atribuição é ilegal, porque ele é improrrogável. Digamos que você recebeu uma multa de trânsito de alguém que não é policial, você recebeu uma multa de trânsito de um fiscal da Receita Federal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não tem a competência para lhe autuar. Ele não tem a competência para aferir se você cumpriu ou não uma infração de trânsito. Então, ele é improrrogável. Ele é também irrenunciável. Você não pode renunciar àquela competência que a lei lhe atribuiu. Se a lei lhe atribuiu, lhe impôs os limites, você não pode abrir mão de executar isso. Ora, se ele é um dever, é claro que ele é também irrenunciável. Significa, portanto, que o agente público não pode recusar a competência. A lei determinou, a lei criou que tal agente público deve fazer tal ato administrativo. Então, ele não pode abrir mão disso. Por exemplo, a autoridade policial que surpreende o condutor em blitz dirigindo sem habilitação. Ele não pode deixar de lavrar um auto de infração. Ainda outro exemplo, Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Foi fazer uma fiscalização em campo e percebeu um desmatamento ilegal de larga escala à beira do rio Tocantins, na região tocantinense maranhense, ao sul do estado. O fiscal ambiental, o fiscal da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, não pode deixar de autuar por qualquer motivo. Eu não sabia que essa era uma área de proteção. Eu não sabia que a minha licença ambiental estava vencida. Eu não sabia, não importa. A pessoa que vai desmatar, ela precisa estar dentro da legalidade e o fiscal que está averiguando a situação em loco, ele tem a obrigação, ele não pode renunciar. Ele tem a obrigação, a possibilidade e a obrigação, o dever de autuar no momento da aferição da infração. Primeiro elemento, competência, ok, passamos por ele, muito tranquilo. Agora, elemento da finalidade. É um outro elemento importante do ato administrativo e a finalidade é aquela que está descrita na lei. Ou de forma explícita, a lei diz e descreve exatamente qual é a finalidade na criação daquele ato, ou de forma implícita, ou seja, eu suponho a criação daquele ato, eu suponho a finalidade para aquele ato administrativo em específico. É o objetivo de interesse público buscado na prática do ato, ou seja, esse ato administrativo, a criação, a edição dele, ela está abarcada, está contemplada pelo interesse público. A finalidade de todo ato administrativo sempre vai ter que estar sob o manto do interesse público. Todo ato administrativo ele é editado para se cumprir uma finalidade coletiva, o interesse de toda a sociedade. E não é o ato administrativo que não vise, não há ato administrativo que não vise o interesse público. Ou seja, não existe ato administrativo que vise interesses pessoais ou interesses privados. Senão a gente teria aí, claro,
imoralidades administrativas, nós teríamos improbidades administrativas, nós teríamos crimes contra a administração pública. Todo ato administrativo deve necessariamente ter uma finalidade atrelada, alinhada ao que é o interesse público. O direito não admite que o ato administrativo exista sem uma finalidade pública. É claro, todo ato administrativo, assim como toda atividade administrativa do Estado, no sentido amplo, deve estar contemplado no interesse público. O sentido amplo, quando eu falo, é o interesse público. Lato sensu, interesse público no sentido amplo, é o interesse público enquanto interesse da coletividade, o interesse da sociedade, toda finalidade, todo ato administrativo tem que estar alinhado ao interesse da sociedade como um todo. E no sentido estrito, é justamente a finalidade que está prevista na lei. Então, por exemplo, a lei, quando gere algum recurso específico ao município, que ele vai ser destinado para a educação, por exemplo, FNDE, ou qualquer outro recurso para a educação, ele terá que ser executado na educação. Vitor Hugo, digamos que no meu município a educação está perfeita, sobrou 20 milhões, sobrou 200 milhões. Eu posso destinar esse recurso para a saúde? Não pode, porque a lei determinou que aquele recurso fosse executado pela educação. A finalidade tem que estar lá prevista na lei. Então, os dois sentidos da finalidade, no sentido amplo e no sentido estrito que foi explicitado pela lei, ela deve estar alinhada ao interesse público, ela deve estar sendo obedecida nos dois sentidos por cada ato administrativo. Ainda na finalidade, nós temos a possibilidade de desvio. Tudo que eu falei agora é a regra. Então, a finalidade tem que estar alinhada com o interesse público, a finalidade tem que estar alinhada com o interesse específico da lei que criou aquele ato administrativo, que determinou a criação daquele ato administrativo. Se eu desviar do interesse público, ou se eu desviar da finalidade prevista na lei, eu tenho, claro, um desvio de finalidade. Um desvio de finalidade, portanto, pode ocasionar, pode acarretar a anulação daquele ato administrativo. Nessa forma de abuso de poder, inclusive, o requisito da finalidade é que será afetado pela ilegalidade, ao contrário do que acontece no excesso de poder. Por exemplo, a remoção para punir servidor. Quando você estiver um pouquinho mais à frente no direito administrativo, estudando a Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, o estatuto que regerá e que rege, desde 1990, todos os servidores públicos da administração pública federal, o estatuto que vai lhe reger depois da posse nesse concurso nacional unificado, desse nem nos concursos, lá é previsto na Lei 8.112 as formas de provimento e de vacância. Uma das formas que garante a movimentação de servidores na administração pública é o Instituto da Remoção. Você vai tirar o servidor de um lugar e colocar para outro, por alguma razão prevista na Lei 8.112. A remoção tem uma finalidade específica. Tem a finalidade no sentido amplo, que é do interesse público, tem a finalidade específica prevista na Lei 8.112. Essa finalidade não está lá na lei que será para punição, ou seja, eu não posso deslocar, remover um servidor público porque ele é meu desafeto pessoal, porque ele é meu inimigo pessoal, porque nós somos vizinhos e ele jogou um ovo na minha casa e sujou minha casa. Eu não posso fazer isso para puni-lo, porque isso não está alinhado com o que é de interesse público. Isso não está alinhado com a finalidade específica do Instituto da Remoção, da categoria da remoção. Logo, eu teria aqui um desvio de finalidade. Esse elemento da finalidade para esse ato administrativo da remoção, ele está ilegal. O ato administrativo será ilegal. Ele deverá ser anulado. Passando agora, depois de estudar um pouquinho sobre a competência, sobre a finalidade, vamos para o terceiro elemento dessa aula, que é a forma do ato administrativo. E como a gente começou no início da aula comentando, cada ato jurídico tem uma forma específica. Cada ato administrativo, portanto, por ser um ato jurídico, também possui formas específicas. Essa forma pode ser verbal. Hoje eu estou utilizando de forma verbal. Pode ser por escrito. Está aqui no link. Baixe a apostila, escreva, revise, pratique. Forma escrita. Gestos. Vocês também estão acompanhando nesse vídeo gestos. É uma outra forma de ato, é uma outra forma comunicativa. Sons.
também podem ser atos administrativos executados por meio de sons. Meios mecânicos também podem ser atos administrativos. Como assim, professor? É muito mais fácil visualizar e talvez até aqui você tenha pensado. Ato administrativo pelos meios escritos, pelos meios formais. É um ato de nomeação, é um ato de autuação, no caso de uma infração de trânsito, de uma infração ambiental. Todos os exemplos que eu dei, em regra, estão de forma escrita, que são as mais comuns, são as mais fáceis e corriqueiras de se visualizar. Mas na prática eu tenho muitas formas de atos administrativos. Vamos ver algumas. Eu tenho o formato escrito, que é esse mais comum de nós visualizarmos, mas eu também tenho as placas, uma forma visual. Você vê uma placa de pare, é um ato administrativo. Por que é um ato administrativo? Porque naquele momento, aquela placa solicitando, determinando que você deverá parar naquele ponto no trânsito, é a exteriorização. Olha só o conceito de direito administrativo aqui, de ato administrativo. É a exteriorização, é a manifestação unilateral do Estado, determinando que naquele momento é importante que você pare. Pela mobilidade urbana, pela segurança pública, para garantir o direito de ir e vir de todas as pessoas, para garantir o regular ordenamento do trânsito. É o Estado manifestando naquele momento a sua vontade, assim como é, por exemplo, pelos meios mecânicos, como exemplo, o sinal de trânsito. O sinal vermelho é um ato administrativo, determinando que você pare. O sinal amarelo é um ato administrativo. O sinal verde, determinando que naquele momento você pode passar, é um ato administrativo. É o Estado, naquele momento, determinando que você pode atravessar a via. Os gestos, da mesma forma, quando você vê um agente de trânsito em uma rotatória, em engarrafamento, determinando que as pessoas parem, determinando que as pessoas passem, aqui eu também tenho, por meio de gestos, atos administrativos. No aeroporto, as pessoas lá determinando que o avião pare, que o avião passe, também atos administrativos. Nas estradas, quando estão em obras, os agentes mandando, os agentes públicos determinando que os carros parem, que os carros sigam, são atos administrativos por meio de gestos. É a administração mandando você parar, mandando você passar, sem estar manifestando, ou sem estar fazendo um ato escrito. Eu também tenho sons, a sirene de uma ambulância. É um ato administrativo determinando que as pessoas afastem para que a ambulância passe. Ou uma sirene de um carro, de uma viatura policial. E temos ainda o meio verbal. Uma ordem administrativa, uma ordem de um superior hierárquico. Todas essas são formas distintas, são formas válidas para cada ato administrativo. Cada ato administrativo, no momento da sua criação, na tipicidade, na lei, vai estar determinando a forma como esse ato será executado. Questão para verificar se vocês aprenderam agora. Quem quiser, gente, no momento da questão, pode fazer um pause aí no vídeo para ler com calma, para avaliar se você consegue sozinho, de acordo com o conteúdo da aula, se você consegue sozinho responder a questão. Vamos lá. Dentre as alternativas apresentadas, assinale a opção correta, que aborda os requisitos do ato administrativo. Eu tenho aqui diversas opções, ele mistura, ele coloca outras que não são realmente elementos do ato administrativo. A resposta correta está na letra A. Os elementos do ato administrativo, começamos a aula hoje falando disso, é a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Segunda questão, considere a seguinte situação hipotética. Lei municipal é aprovada concedendo a revisão geral anual prevista na Constituição Federal para todos os servidores públicos do município de Cotia. O prefeito municipal, no entanto, somente efetiva o aumento salarial para os servidores que são filiados ao partido político ao qual pertencem. Olha só o que aconteceu aqui. Havia uma determinação para que todos os servidores ganhassem um aumento. Porém, o prefeito só concedeu esse aumento àqueles que eram filiados ao seu partido político. Como o ato administrativo possui vários elementos, é correto afirmar que, nesse caso hipotético, o vício desse ato recai sobre... Onde é que está o vício? Onde é que está o erro desse ato administrativo? Era um direito que era de todos os servidores, mas somente alguns, afetos ao prefeito, aliados políticos do prefeito, tiveram acesso a esse direito que era para todos. Onde que nós temos aqui o erro, o vício no ato administrativo? É na finalidade? É na forma? É no motivo? É no objeto ou é na competência? Nós temos aqui claramente um vício, um erro na finalidade. Ele se utilizou
de um direito que era de todos, mas por uma finalidade específica, por uma finalidade de atingir finalidades pessoais. E assim hoje a gente finaliza essa aula, a gente finaliza esse assunto que depois nós vamos revisar com calma quando a gente concluir os elementos dos atos administrativos. Competência, finalidade, forma, ok, revise, pratique. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço.